Boa tarde, obrigado pelo convite. Como sempre, eu sou uma pessoa muito polêmica, não aqui, até na China também. Me lembro quando fui fazer curso na China, fiz estágio em 10 hospitais. E só 2 me deram um certificado. Lá tinha uma razão, porque lá, naquela época, estava numa interface, como o Dr. João estava comentando. Durante a Revolução Cultural, que foi uma época ruim e época boa. Época ruim por quê? Porque o então presidente Mao Zedong começou a incentivar os técnicos cubanos chineses para fazer acupuntura. Então é o seguinte, só era colegiais formados, receber curso 6 meses para fazer acupuntura. Então tinha um monte de acidentes provocados por esses chineses cubanos. Aí, por outro lado, o presidente Mao Zedong queria incentivar a acupuntura. Então, o que eles fazem? Em função da acupuntura é uma técnica arcaica, falta de comprovação científica, ele começou a obrigar ou convidar os médicos neurologistas das boas faculdades de medicina para aprender a acupuntura. Então, o que acontece? Nos hospitais que eu faço estágio, então tinha os médicos tradicionalistas que fazem acupuntura. Por outro lado, quer dizer, na mesma sala, tinha médico neurologista que faz acupuntura. Eu, como médico de formação ocidental na faculdade, então eu comecei a vendo a diferença entre uma e outra. E muitas vezes acaba colocando as minhas perguntas. Tá? Só que, em 82, a medicina ainda não tinha explicação suficiente para o que é acupuntura. Você sabe que a descoberta da endorfina só no ano 86. Então, os médicos neurologistas falam as coisas, acreditam que tem tudo a ver com neurologia. E o médico chinês, tradicional chinês, fala assim, tudo pela energia, chi, etc. Bom, aí causa contradição. Recentemente, eu voltei para a China. Aliás, vou lá uma vez por ano, uma vez cada 2 anos. Hoje, eles me convidam para dar aula lá. O que fica contente, aquela cúpula de médicos tradicionais chineses estão me elogiando que a minha equipe, a nossa equipe, o CEMEC, é o único do mundo, que consegue traduzir o livro chinês de acupuntura, ou medicina chinesa, em outra língua. Tá? Então, agora não. Os velhos, nós tomamos chazinho, fica disputando quem que tem aula para Hong. Tá? Então, para mim, foi me senti muito orgulhoso. Bom, vou falar um pouco da história da acupuntura. A primeira descrição sobre a acupuntura, entre aspas, foi no livro de Seda, escrito no livro de Seda. O que é? É um pano, escrever de seda, houve uma descrição sobre a acupuntura. Depois, foi no ano 550, tá? No Neijing, que foi datado entre 6 séculos antes do Cristo até 2 séculos depois. No século III, esse livro de acupuntura, chama ABC Acupuntura, é o mais antigo e o mais completo. No século VII, na dinastia Tang, criou-se a especialidade de acupuntura. Século XI, criou um modelo de homem de bronze. Século IX, no século IV, primeiro mapa de trajeto com ponto.
Século IX, primeiro livro impresso em acupuntura. Tá? Século XVII, primeira ilustração impressa de mapa de acupuntura. Esse é um livro. O que estou falando? Eu vou falar livro baseado na leitura, que eu leio, que baseado na minha vivência e nossa pesquisa. Tá? Esse é um livro que fala da evolução da acupuntura, que eu comprei na China em 81. Tá? E os autores, elas são melhores da época. Tá? Nesses livros, que foi editado pela Roca, traduzido por mim e todo Samuel, tinha 300 mestres de acupuntura que fizeram a sua descrição sobre cada patologia, como que é o tratamento deles. Esse é um livro que fala da como que estudar os pontos de acupuntura. Ou seja, o que é ponto? Como que aplica? Como se trata? Como se enfia a agulha? Tá? Bom, então, minhas perguntas e objetivo. O que é conceito antigo? É válido? Conceitos atuais, como que associar um ao outro? O que é 5 elementos? Tá? Hoje, se você for estudar o cubano na China, aliás, desde a minha época, 5 elementos não se fala. É uma coisa que tocou, esquece. Tá? O que é meridiano? Tá? O que é eletroacupuntura? Se fala tanto de eletroacupuntura. Mas o que é eletroacupuntura? É um composto de quê? Aplicação manual de acupuntura e estímulo elétrico. Se você não faz uma boa técnica de acupuntura manual, a eletroacupuntura não vai funcionar bem. Então, uma depende do outro. Segundo, o que é frequências? A frequência interfere. Tá? Nós fizemos trabalho, graças à iniciativa do Dr. Jorge Rosome e com colaboração da Mariana, tá? Nós fizemos estudo sobre essa frequência de eletroestimulação. Até que ponto interfere, ou melhora, ou não tem nada a ver com acupuntura. Tratamento da dor pela medicina tradicional chinesa funciona? Olha, eu estou no centro de dor, eu estava comentando com nosso colega, Dr. João Carlos. Hoje sou o segundo mais velho do centro de dor da neurologia da USP. O professor Manuel Jacobson, quando me convidou a fazer pesquisa lá, isso foi em 89, graças a ele, eu posso fazer o que eu quiser lá. Nós fizemos uma avaliação de tratamento da dor crônica pela medicina chinesa. Tipo piloto. Nós desistimos. Não funciona. Um ou outro funciona. Então, como relato de caso. Para a maioria dos casos, não funciona. Então, o que é medicina chinesa? Então, aquele estudo de padrões, até que ponto funciona para tratar a dor crônica? Olha, veja bem. Talvez estou falando uma coisa particular. Sabe como funciona o centro de dor do HC? Então, são pacientes tratados pelo posto de saúde. Se não melhora, vai para centro de especialidade. Por aí. Se não melhora, manda para HC. HC trata, não melhora, manda para centro de dor. Centro de dor usa medicação. Não melhora, que manda para nosso grupo. Tá? Então, o nosso grupo é o quê? Para muita gente, como fosse o último estágio. Depois da nosso tratamento, se não melhorar, e provavelmente vai para a cirurgia. Tá? Ou seja, para nosso grupo funcionar, a nossa equipe tem que funcionar bem. Então, se com uma aplicação não melhora, o paciente não volta. Me lembro quando fui convidado para fazer pesquisa na cefaleia, os colegas falaram assim para mim, o chefe, Hong, esse paciente está com cefaleia crônica diária há mais de 30 anos, já fizemos tudo. Vê se você consegue resolver esse caso em uma sessão. Como assim? Se com uma sessão você melhora, caso fica com você. Caso contrário, volta para nós. Ou seja,
Eu estava vendo, a pessoa estava comentando para tratar a cervicalgia. Você espera 5 aplicações para melhorar? Para nosso caso, com uma aplicação tem que melhorar no mínimo 50%. Caso contrário, considera-se a acupuntura não é eficaz. Tá? Então, essas pacientes fez comunidade tradicional chinesa, aquela defesa de yin, excesso de fogo, do fígado, certo? Para tratar dor neuropática, dor crônica. Resultado foi péssimo. Aí nós paramos. Porque se continuar, é falta de ética. Trata da dor neuropática pela acupuntura, nós começamos a questionar. Então, no começo, me mandaram muitos casos para pacientes que têm síndrome de dor, aquela dor, a distrofia simpática reflexa. Eu usei todas as técnicas que eu conhecia de acupuntura. Pensei que sabia acupuntura. Perfeito. Na hora de tratar essa síndrome, eu vi que nada funciona. Então, alguma coisa está errado com aquele que estudei. Ponto, gatilho. Para esse caso, não. Meridiano, não funciona. Ponto distante, não funciona. Macete, técnica especial, não funciona. Então, comecei a questionar tudo isso. Bom, microsistema. Tem tanto microsistema, tá? Funciona mesmo? Eu tenho minhas dúvidas. Tá? Trabalhando na área estética, alguém deve ter lido acho que no jornal, acho que é terça-feira ou quarta-feira, na Folha de São Paulo. Tá? Aí o jornalista me perguntou, como que você trata rugas? Olha, eu falo assim, até 40 anos de idade, até eu posso tratar. Você enfia a agulha, você causa uma microinflamação, o paciente sai de lá tudo melhor. Fica feliz da vida. Olha, melhorou minhas rugas. Depois, e como fica? No terceiro dia, como fica? Diminui o edema, volta a rugas. Então, talvez se você tratando 1 mês, 2 meses, 3 meses seguidas, pode melhorar alguma coisa. A nossa colega, a doutora Célia, tá? Olha, tudo que eu faço, você viu. Eu faço, mesmo que eu faça com certeza, eu também desconfio o que estou fazendo. Eu sou muito cético. Olha, só para você comentar um assunto com vocês, quando eu fui para estudar na China, sabe o que eu fiz? Comprei a roupa chinesa, ainda fui comprar roupa segunda mão. Olha, na China, roupa já é velha. Fui comprar roupa mais velha. Ainda com emenda, sapato de pano usado, roupa. Eu fiquei uma semana no ambulatório observando. Aí fingi como foi paciente para ser tratado. Depois de uma semana que me convenceu que vale a pena fazer o curso. Tá? Então, alguma função para a celulite não me convence. Aí, doutora Célia, eu paguei para a doutora Célia para fazer curso de acupuntura para estética. Depois de pegar os 40 casos, tirando a foto, a impressão, parece que melhora alguma coisa, só que não convence. Tá? Bom, então, por isso que mais estudo científico. Só que estudar científico tem que estudar no homem. Então, você quando faz pesquisa em ratos, é bonito. Só que, não consegue se reproduzir na raça humana, por causa de várias interferências culturais, etc. Então, o que estou fazendo? Eu espero que vocês aprendam que a culpa não é religião. Aprende, faça e questiona. Bom, e por causa disso, nós criamos o Instituto de Medicina Chinesa Científica. Então, 1 vez, 2 vezes por ano, vamos fazer discussão tocando esse assunto, sabe, é tipo talk shows. Aqui talk show foi que criei, tá? Significa que o palestrante fala, interage com vocês. Porque hoje, todos vocês já têm alguns anos de prática, muitos anos de prática em acupuntura. Então, questiona. Tá? Então, é isso que eles vão fazer. Tá? Por isso que
nessa palestras, aliás, nessas conversas, espero que você também faça pergunta, discute. Tá? Eu tenho um monte de pergunta para fazer. E espero que, com suas perguntas ou com suas afirmações, a gente pode aprender em conjunto. Então, veja bem, eu preparei 64 slides. Tá? Então, pode terminar a qualquer momento. Tá? Vou te dar um exemplo. Terça-feira, atendi um jornalista famoso, que sempre aparece na TV. Ong, veio tratar comigo. Ong, eu estou com dor no pé. Há 3 meses. Falou que estou com fascite plantar. Aí fiz tratamento, onda de choque, tomei medicação, anti-inflamatório, nada melhora. Aí, 3 semanas depois, parece que melhorou um pouco. Aí começou a dor na frente do antepé, então metastalgia. Tá bom. Tratou, tomei remédio e também parece que não melhorou. Aí me pediram para usar a palmilha. Tá? Também melhorou, parece que não melhorou, fica assim. Bom, depois, fala que deu neuroma de moto. Fez ressonância, acusou que está com uma neuroma de moto aí. Bom, também usa sapatos mais largas, não melhorou. Depois de 3 meses, fala, eu cansei, vim fazer acupuntura com você. Aí eu examinei. O pé esquerdo que está doendo, na minha opinião, estava perfeito. Inclusive, a ressonância mostrou que tem uma microedema. Hoje em dia, a ressonância acusa qualquer coisa. Apertei, torci o pé, está tudo perfeito. Aí comecei a fazer algum exame neurológico, nos membros inferiores. Por minha surpresa, aliás, já estava pensando isso. Está com reflexo calcanhar aborido. Tá? Músculo da panturrilha atrofiado, quase 30% em relação à perna esquerda. Ou seja, só que a perna direita não está doendo. Então, provavelmente, com falta de reflexo, ele fica jogando peso no pé esquerdo, que causa dor. Aí foi tratando 3 meses o pé esquerdo que está doendo. Só que a causa é outro. Agora questiona, se esse caso vai para a pesquisa, nunca vai ficar bom. Depois vai jogar culpa em acupuntura. Só que o problema é o quê? Falta de diagnóstico. Se um neurologista, ortopedista, que tratando ele, não fizer um diagnóstico, tá? Imagina a nossa responsabilidade. É por isso que eu sempre falo, quem faz acupuntura tem que ficar mais preocupado com a pesquisa, com o exame físico, com a anamnese, etc. Porque, entre aspas, você tem que ser mais médico que outro, porque vocês vão tratar outros casos que eles não conseguem tratar. Ninguém vem tratar com você, só é o primeiro caso, é a primeira vez. Normalmente já tentaram com todo mundo. Pensa bem, o cara vai levar a agulhada, ainda vai te pagar e não melhora. Ninguém faz isso pela primeira vez. Tá? Por isso que a gente só vai tratar a causa crônica. Então, mais um motivo, tem que tomar cuidado. Tá? Então, essa dor miofacial, dor neuropática, eu também tenho certo conceito. O que é dor miofacial? Se alguém te aperta, te toca, dói tudo. Onde que dói? Qual é a causa? A dor miofacial, para mim, é secundária. Tá? Tem que saber a causa. O ponto cardíaco, para mim, é secundário. Eu raramente me preocupo com a ponto cardíaco. Lá embaixo, o doutor Sati, que eu estava falando que ela faz agulhamento no ponto cardíaco. Só que, para mim, o ponto cardíaco é secundário. Não me convence ponto cardíaco. Porque, lógico, como fisiatra, injeta xilocaína, é outro. A gente só faz acupuntura. Então, muitas vezes, acaba... tem que dar muita mais atenção entre causa e efeito. Ou seja, o que causa dor, o que dói. Então, essa dor miofacial, para mim, é
eu tenho que repensar. Esse é um paciente que tem uma sobreamputação no antebraço direito, tá? Então, a gente só podia fazer a acupuntura no outro lado. Tá? E conforme o ângulo de entrada, profundidade, essa dor de fantasma vai mudando na hora. Tá? Alguma comentários? Eu vou falando, se tiver algum. Trata outro lado. Tá? Você pode tratar outro lado. A minha sequência de tratar dor fantasma, assim, primeiro trata outro lado, contralateral, tá? E conforme, aí você tem que pesquisar essa dor fantasma, se é uma dor mais superficial ou dor mais profunda. Lógico, você não vai poder pesquisar, mas tem que perguntar para a paciente o que ela sente. O tipo da dor, se é dor de choque, queimação ou outra sensação. Aí você muda o ângulo de entrada, para mais profundo ou mais superficial. Depois você trata a região cervical. Tá, ok? Apesar que tem alguma técnica que fala que se é dor no membro afetado, você trata a perna. Então, essa técnica, para mim, eu acho que não funciona bem. Tá? Prefiro tratar contralateral primeiro, depois você trata a cervical, porque, no fim, vai acabar sensibilizando a região cervical, tá? ou na região lombar, se a perna está com dor fantasma. Tá bom? Então, pois que eu preciso saber quem começou primeiro. Se você não sabe, tem que estar atrás os dois juntos. Essa é uma senhora que fez mamoplastia, teve uma dor neuropática no seio. Fez acupuntura por aí, com outros colegas, não funcionou. Aí veio tratar comigo. O que eu fiz? Primeiro, tratar a região cervical. A dor, por quê? Se está com dor aqui na área onde houve incisão, área C4, C6, entre C4, C3 e C4. Tá? Com tanta tempo de dor, o paciente já fica com uma erro de postura. Então, você relaxa músculos cervicais, você diminui a irritação, a dor neuropática no local. Então, tá bem? Ou seja, no meu entender, a acupuntura não é para tratar a dor, é para melhorar a qualidade de vida do paciente. O paciente tem dor crônica, tem contratura muscular, tem rigidez cervical, articular, ligamento, tá? Por causa de desuso, tem fibrose, atrofia muscular, e também tem ansiedade, depressão, isso. Então, você tem que ver o paciente como tudo. Só que, realmente, tratar a dor é importante para quebrar esse ciclo vicioso. Mas o mais importante é relaxamento muscular. Entretanto, no começo, na hora que você trata para relaxar o músculo, a dor pode aumentar, porque o paciente começa a sentir bem, começa a mexer, começa a aumentar atrito articulares, causa irritação, ligamento, tendões, e a dor pode aumentar. Então, primeira 2 a 3 semanas, no meu entender, se você puder, orienta o paciente que faça acupuntura 2 a 3 vezes por semana. Tá? E pede fazer alongamento aos poucos. Tá? E não como, já pode fazer musculação. Evita fazer isso. Porque o paciente, quando melhora um pouco, na hora de fazer musculação, causa sobrecarga e pode piorar mais ainda. Bom, então, ontem eu estava comentando, eu fiz um comentário sobre cefaleia crônica diárias. Muitas vezes o paciente tem cefaleia crônica diárias, tem vários segmentos musculares cervicais estão contraídos, estão doloridos. Tá? Você vai tratar como? Vai usar meridiano para tratar? O que significa meridianos? Funciona mesmo? Tá? Bom. Quando se fala acupuntura, em chinês chama Zhenjiu. Significa acupuntura e mochipustão. Na verdade, esse conceito é um conceito muito restrito. Hoje, você tem muito mais instrumento na área da acupuntura. Tá? Por isso que
questiona essa nomenclatura. Aqui são duas esculturas mostrando o mestre chinês antigo, tá? Pegando um bastão de pedras para tratar o paciente. Naquela época, o mestre era visto como semideus. Então, metade superior é figura humana, metade inferior é pássaro. Ou seja, uma pessoa que possui certos poderes que trata o sofrimento do paciente. Tá? Então, é uma pessoa divina. Bom, instrumento de acupuntura. Usa-se agulha, ventosa, eletroacupuntura trifacetada para fazer sangria, acupuntura subcutânea, aquecida, acupuntura em brasa. É uma técnica para tratar dor pontiaguda. Tá? Hoje você pode misturar com xilocaína para fazer isso. Implantação de fio caticute, quando o paciente tem dificuldade de frequentar seu consultório, aí pode fazer uma vez por mês ou uma vez a cada 15 dias. O hidroagulhamento, ou seja, infiltração com polivitamina, xilocaína, solução fisiológica, cortisona e... Tá. Quando estava lá, o que me chamou a atenção é o seguinte: paciente que tem artrite, você sabe, faz acupuntura, tem efeito analgésico anti-inflamatório. Só que efeito de anti-inflamatório da acupuntura não é suficiente para tratar a artrite. Então, o que o chinês faz? Pega a ampola de cortisona, dilui numa solo de fisiológica de 15 ml e faz infiltração no ponto de acupuntura. Então, a infiltração tem efeito da acupuntura. E pequena quantidade de cortisona tem efeito local. Então, muito melhor você tomar cortisona via oral ou injetáveis. Tá? E, para aquela paciente que tem dor crônicas, ou contração muscular muito rígida, aí aplica xilocaína ou outras substâncias. Tá? Laser, ultrassom nos pontos, além de mochas e TENS. Então, e você associa várias técnicas junto. Bom, como eu estava comentando, nós temos a forma de tradução, tá? Não sei se lembra aquela história de Maciosio. Para quem faz acupuntura mais de 5 anos, tinha um livro escrito por Maciosio, que é escrito por um italiano, traduzido em português. Mas ele fala que é professor da China. Mas fui ver a história dele, ele apenas foi fazer curso de 3 meses de acupuntura em Nanjing. Mas só que fala no Ocidente como fosse uma pessoa que fala bem chinês. Não é verdade. E para você estudar chinês, tem que estudar chinês antigo, arcaico. Então como a acupuntura foi escrito no passado, então sua linguagem arcaica daquela época, e você tem que saber traduzir, saber interpretar. Bom, talvez você vá saber por que estou falando isso. Primeiro instrumento de acupuntura é uma pedra dessa forma. Tem 4,5 de comprimento e 0,4 de diâmetro. Tá? Isso foi escrito no livro Zhuozhuang, no ano 550 a.C. Ele tinha a intenção de... O objetivo é tratar a inflamação, drenagem de pulso, é um precursor de instrumento de agulhas. Tá? Há quanto tempo? 10 mil anos atrás, até 4 mil antes do Cristo. Então, isso é a cultura mais clássica, mais antiga. Aí, no ano, esse instrumento vai mudando, vai melhorando. De pedra, osso, espinha de peixe, o bambu. Da época de Neijing até hoje, a evolução de material foi bronze, ferro, prata, ouro, aço inox.
Tá? Então, essa aqui é a agulha feita de ouro. Tá? Lembra que o Netinho fala assim, 9 agulhas? Tá? Só que a primeira ilustração só apareceu em 1315. Tá? Bom, agora vem o que interessa. Acharam 2 livros de sedas. Tá? Descoberto em 1973, no túmulo de Tatinage Han, que ou seja, 1 século antes do Cristo. Nesse livro, só tinha escrito 11 trajetos longitudinais. Não fala de 13 ou 14 trajetos. O trajeto é chamado de mai, vasos. Bom, então, como tem 2 livros, então, o primeiro livro tinha uma versão. É sequência 11 trajetos. Começa com os pés e termina com o braço, e não nas mãos. Segunda versão, sequência começa com a Maiyan, tá? Então, braço, o yang e vaso. E termina com os yin. E com nomenclatura diferente da primeira versão. Bom, exemplo. Ju, yang, mai, do pé. Ombro, mai. Orelha, mai. Assim, etc. Esses são o primeiro livro de acupuntura. As 2 versões não têm yin, não tem conexão entre si, não há conexão com o Zangfu. São denominadas como mai vaso. Descrição muito mais simples e anterior do que os da Neijing. Tá? Se você olhando isso, é muito parecido com o que você faz hoje. Você enfia a agulha aqui. Você sente uma sensação pelo braço. Mas você não, alguém já viu que você enfia a agulha aqui, você sente sensação, vai para trás? Para você pensar. Você está vendo por que eu coloco dúvidas sobre meridianos? Você enfia a agulha aqui, alguém sente essa conexão, vai para trás? E por que você acredita? Isso foi escrito 5 séculos antes do Cristo. No século 2 a 3, tem os chineses, os mestres, acharam que cada jin, ou seja, cada meridiano, tem uma artéria. Então, como tem 12 jin e 15 luas, então essas 27 trajetos terminam no pulso radial. Então, com isso, você tocando aqui, palpando aqui, você consegue perceber a alteração morfológica de Zangfu interiormente. Aí vem a pulsologia dinâmica ou energética. Vocês vão querer pegar pulso para fazer diagnóstico? Vocês entenderam por que estou falando isso? Tá? Pegar pulso para fazer diagnóstico, se a mulher está grávida ou não, se o neném vai ser homem ou vai ser mulher. Agora tem terceiro sexo, né? Vai ser 4. Bom, então, o primeiro conceito que está escrito no livro de Seda, aquela sensação que está correndo, os chineses começaram a achar, será que foi quando você treina Qigong, sente aquela sensação que está segurando? Tá? Então, o Qi, semelhante ao Qi do Qigong. Tá? Uma sensação de irradiação. Lembra que você tem uma dor precordial, a dor vai aonde? Vai para o braço. Então, provavelmente, essa é uma das explicações. Tá? Na época, entre 100 anos antes de Cristo até 30 anos antes de Cristo, aí ele começou a usar o conceito de Jingluo. Só que é uma transição. Usando mais Jing quando fala de trajeto, não é conexão. Tá? Então, começou a usar esse conceito para tratar paciente
e começar a aparecer a primeira ilustração. Aí uns acham que esses trajetos, tá? Então, sim, por causa que ela está funcionando de ponto. Ou seja, você dói aqui, você estimula aqui, essa sensação desce um pouquinho. Aí tem outro, você aperta, desce um pouquinho. Então, você vai juntando tudo isso, forma-se o quê? O trajeto, meridianos. Tá bom? Outro acha que mediando estímulo mais forte, que aparece. Lembra que você está com a dor na piriforme, a dor desce até o pé? Tá? Outro acha que é por causa disso. Então, tem várias versões, mas tem certeza que não são mais vasos. Então, o primeiro conselho era vaso, agora já sabe que não são mais vasos. Então, está aparecendo o quê? Sistema nervoso periférico. Bom, então, primeira conclusão. Quem começar primeiro? Ovo ou galinha? Então, primeiro tem ponto e depois tem trajeto meridianos. Só que, fazendo nova descoberta, eles acharam assim, primeiro você tem meridiano e depois tem ponto. Tá? O que esse ponto é? Então, muitas vezes, esse ponto são forçados a ser conectados no meridianos. Tá? Então, no Neijing, ponto único, por exemplo, na linha da frente, linha posteriores, tinha 25. Pontos bilaterais, 135 cada lado. Tá? Todos têm 9. Total, tinha 295 pontos. Ó, a evolução. Aí no livro de ABC, já aumentou para 649. Está vendo a diferença? Hoje, tem 650 pontos. Agora pergunta. Aquela pessoa fala assim, eu faço medicina clássica de acupuntura. Eu faço acupuntura conforme Neijing. Você acredita ou não? Veja bem. Eu estou aqui, já falei que eu sou uma pessoa que duvida de tudo. Tá? Para eu falar isso, eu baseio na evidência, minha leitura e minhas vivências. Então, quando eu falo essas coisas, não é para criar divergência ideológica. Ontem, tinha um colega que estava falando para mim, vários colegas, Hong, que bom, agora vocês estão unindo todo mundo para uma escola só, uma associação só. Mas, escuta, estamos sempre abertos. O que estou questionando é conceito médico sobre a acupuntura de cada um. O que eu quero é que você aprenda a acupuntura corretamente. E não pelo achismo. 5 elementos. Água era rim, tudo bem. Ó, no primeiro livro, 3, 4 séculos antes de Cristo, ó, não tinha terra. Ó. Só no livro de Neijing que começou a aparecer esse conceito aqui. Só que hoje em dia, quem faz acupuntura na China não leva isso em consideração, porque vê que não tem aplicação, não tem efeito. Então, veja bem, resumindo, evolução de Qin, trajeto. Primeiro começa com conceito de vaso, depois vem o Qin Mai no Neijing. Então, Neijing ainda numa fase de transição. Tem capítulo que usa trajeto e vaso. Tem capítulo que já está usando mais só o trajeto e conexão. Mais para frente, é conhecido como 12 Qin e 8 Mai. Tá? Mais tarde, é conhecido como 14 Qin, incluindo Remai e Tu-Mai. E mais 6 Mai. Então, essa Mai, na verdade, é um erro. Como não era importante, ficando como Mai. Na verdade, é como Qin. Tá? Por isso que há uma erro de nomenclatura. Chama isso de vaso, canais energéticos, meridiano, etc. Então, por essas razões, eu prefiro chamar de trajeto ou Qin. Tá? Bom, esse é um trajeto que, subindo,
pelo abdômen e faz desvio de 2 centímetros, 2 centímetros para fora e volta para cá. Isso fenômeno existe ou não? Não. O certo é fazer isso. Tá? Então, se você tiver dor aqui na precordial, lado medial, você pode usar a ponta do estômago para tratar. Se você usando fígado, já não funciona. Então, esse aqui foi forçado a fazer isso. Foi desenhado para embelezar a ilustração. Da mesma maneira, o trajeto do vesícula biliar. Isso aqui não existe. É um trajeto mais ou menos reto. Ó. Então, o que eles fizeram? Conectaram o ponto com função semelhante. Então, esse aqui não existe. Tá. Outro. Lembra que o meridiano do fígado? Quando chega aqui, onde fica F3? No lado yang. Por que ninguém questionou isso? É um erro, entre aspas. É por isso que ele fala fígado. Fígado tem energia, tem Qi, tem função Yang. Você usa o quê? F3 para sedar excesso de fogo. Então, se tiver excesso, usa ponto Yang. Então, essa desvio do trajeto para F3 não é, na verdade, F3 faz parte do estômago, que desce para cá e sobe, e liga aqui. Bom, esse trajeto de conexões. Se você fala meridiano, e como fica essas situações? E não é meridiano. Meridiano é como se fosse uma linha. Esse aqui não, é um trajeto, uma área. Bom, agora está na moda. Quem quer fugir da acupuntura clássica, agora só faz coisa mais moderna. Acupuntura neurofuncional. Eu estou parecendo uma metralhadora, ataca todo mundo. Quando você faz acupuntura, a agulha tem que pegar o Qi, não é? O Qi causa o quê? Sensação de dormência, pequena queimação, pequena sensação de dores. O que é essa sensação? Não é terminância nervosa, fibra nervosa que causa isso? Você não está fazendo estímulo neurofuncional? Tá. Ótimo. Quando você faz olha, o que é esse trajeto aqui? Não é trajeto do nervo ciático? Isso não é neurofuncional? Se você corta aqui ou injeta a xilocaína aqui, esse ponto perde efeito. Não é neurofuncional? Eu preciso de alguém para falar isso? Eu tenho que chamar um canadense para falar, para ensinar vocês? Eu tenho vergonha de chamar um canadense para falar para nós que a acupuntura é neurofuncional. Sempre foi. É só questão de interpretação. Bom, os pontos aqui, ó, fica onde? Né? A saída de nervos. Bom, e daí? Aqui esses pontos não vai tratar dispneia, aqui não vai tratar problema de coração, aqui não vai tratar problema renal, área urinária, sexual. Mas o que estou fazendo? Isso é maneira funcional. Mas se você é olhando, mas aqui também trata a cervicalgia, a dorsalgia, a lombalgia. E agora? O que eu faço? Como que faço? Então, se você for tratar disfunção pulmonar, neurológica, etc., agudamente tem que entrar o quê? Mais superficialmente. Se você quiser tratar cervicalgia, contratura muscular, lombares, agudamente tem que entrar mais profundo. Aí vem a diferença. Não, isso aqui não é estímulo funcional. Tá? É só questão de usar bom senso. Os chineses antigamente não sabiam, então vai na tentativa. Por isso que
o Dr. Li Shimin fala assim, a acupuntura é a única ciência médica baseada na pesquisa clínica, ao longo de 4, 5, 10 mil anos. Então você vê, o que a acupuntura chama? Você tocou, faz efeito. Se a doutora chegar em casa cansada, se o seu marido te passa uma mãozinho na testa, você não fica mais calminha? Não, isso é preliminar também. Tá? Acontece o seguinte, se passando a mão assim, você, tá? E se ela chega aqui, ele chega aqui e faz isso, como que fica? Fica irritado. Porque seu cabelo, por exemplo, no meu caso, é de trás para frente. Então, se eu fizer isso, é um estímulo que me acalma. Se eu fizer isso, me irrita. Mesma coisa você pegar seu cachorrinho. Tá? Se você passa a mão no sentido dos pelos, tem efeito de acalmar. Inversamente, tem efeito inverso. Então, qualquer toque está fazendo efeito. Ué, não são esses pontos para tratar, acalmar o paciente, para tratar insônia, para tratar estresse? O Wu não ensinou para vocês enfiar 5 agulhas aqui? Tá certo? Então, isso o que é? Ponto para tratar a ansiedade, fazendo a observação. Então, qualquer ponto do chão funciona. E que ponto específico? Olha, eu fiz estágio com 60 mestres de acupuntura. Só tinha 2 que usam ponto específico. Sabe o que é ponto de 5 sul dorsais, 5 sul antigos, que nunca sei sequências? Tá? Vou te dar uma história. No último 2 meses que eu fiquei na China, o meu professor responsável, depois de 1 mês de meu estágio, recebeu uma ordem para dar um curso em Moscou. Então eu falei, Hong, agora você assume o ambulatório. Opa! Então ele usava a técnica de ponto específico para tratar. Tudo baseado em ponto de 5 sul, ponto de 5 sul antigo, etc. Eu mudei tudo. Em 1 mês, eu dei alta para 50% do paciente. Em consequência, fui expulso do ambulatório, quando ele voltou. Tá? Ou seja, conforme o livro de tática de acupuntura editado pela Ministério da Saúde da China, apenas 25% do ponto específico funciona. Outros 75% são tidos não funcionam. Tá bem? Pessoal, não confunde funciona ou não. Quando eu falo não funciona, não é que não funciona 100%. Funciona pouco. Tá? Você tem que melhorar mais de 45%. Ou seja, ultrapassa efeito placebo, que é 30% a 40%. Tá? Então, aquele que funciona menos que 50%, para nós é como se fosse não funciona. Tá bem? Então, aquele ponto específico, em vários casos, não funciona. Tá? Na prática, só 85 pontos são usados, incluindo pontos extras. Lembra que eu mostrei aquele livro de como estudar acupuntura? Só está registrado 85 pontos. Exemplo, esse trajeto do PC, eu só conheço PC6 e PC3. O PC3 quase não uso, só uso PC6. Raramente uso PC5. IG, eu só uso IG4, IG11 e IG20. O resto, mal sei onde fica. Tá? Então, se a gente tiver tempo, no último 5 slides, comenta como que estudar ponto de acupuntura. Então, muito anterior não funciona. Tá? O que é microsistema? Nós fizemos uma pesquisa. Foi uma pena que, ao longo da pesquisa, outra colega interferiu, aí essa aí acaba
Então, assim, era usando acupuntura auricular. O que nós fazemos? Usando ponto para tratar a dor, conforme aquele mapa de auriculoacupuntura. O chão, o que é? É outro lado. Vamos supor, se esse ponto fosse para tratar cervicalgia, tá? Vamos supor, aqui em cima. No próximo paciente, eu uso de baixo para tratar cervicalgia. Tá? Com o mesmo estímulo, só que ponto diferente. Não tinha diferença nenhuma. Ou seja, qualquer ponto que você coloca na orelha para tratar dor em qualquer área, tanto faz. Aqui, Pedro. Tá? É da mesma maneira, a acupuntura escalpiana, que tem 6 tipos de escalpiano. Parece que os efeitos são semelhantes. Mas não é que eu estou com o Dr. Wu, que estou puxando o saco dele. A técnica dele parece que é melhor. Por quê? Porque o estímulo é mais forte. Em vez de enfiar a agulha perpendicularmente, a agulha entra subcutânea. Então, essa técnica, como tem maior estímulo, tem mais efeito. Tá? Por outro lado, se fala muito da Yamamoto, que esse ponto para tratar assim não pode nem mudar meio centímetro, nós temos dúvidas disso. Porque quando a agulha coloca, vai enfiar no periósteo, perpendicularmente. Então, tanto faz, não faz muita diferença. A agulha ocular, abdominal, essa é outra dúvida. Tá? Bom, ainda tem 30 minutos. Bom, acupuntura local, ação local, tudo bem. Então, quando você coloca agulhas, vai causar o quê? Hipelemia local, não é? Quando a agulha, vai aparecendo isso aqui e vai espalhando. Então, se você colocar acupuntura, agulhas, chão, não vai atingir nervos, mas só que a entrada da agulha vai lesar muitas células nervosas, outras células, fibroblasto, macrófago, etc., que vai liberar um monte de enzimas que vai estimular a terminal nervosa. Então, o próprio chão também funciona como efeito da acupuntura, só que funciona menos. Tá, vou passar isso aqui. Bom, minhas dúvidas. Quando eu estava na China, fiz uma pesquisa sobre assim, a acupuntura conforme o horário. Lembra aquela teoria que primeiras 2 horas começa com o pulmão, não é? Depois vem intestino grosso. Então, o que nós fizemos? Interno o paciente no hospital. Paciente que tem doença pulmonar, a gente só enfia a agulha entre 3 a 5 horas da manhã. Paciente que tem doenças intestinais, no 12 horas seguintes. Tá? Depois de 3 meses, tanto faz. Não faz efeito, não faz diferença. Tá? Você está vendo? Tudo que foi escrito, a gente duvida. Não sou eu, até o próprio chinês. Tá? Acupuntura abdominal. Até o nome é bonito. Acupuntura de tartaruga, mística, etc., né? Que trata um monte de coisas. Eu uso essa técnica para como efeito placebo da minha tese de doutorado de asma. Tá? Funciona também, só que não tem efeito anti-inflamatório. Aí vem o perigo. Você está mascarando a doença paciente. Aborto pela acupuntura IG4 PP6, tu que fala isso. Não pode enfiar agulha em IG4 para a pâncreas 6. Quando estava na China, a nossa primeira pesquisa que eu fazia era isso, fazer acupuntura para provocar aborto. Lá é permitido. Nós enfiamos agulha de 7 centímetros, com eletroestimulação, tá? No plexo sacral, o bumbum da coitada da mulher fica tremendo. Não tem como. Fiz mais 12 casos com técnica diferente em cada paciente. Quer dizer, o paciente faz hoje, não melhorou, amanhã faz outro. Mas assim, com estímulo. Esse aqui nem funciona. Usando, nada funciona. Ou seja, enquanto o útero não está maduro, não adianta você provocar. Tá?
Bom, como eu estava dizendo, eu usei a acupuntura abdominal como efeito placebo. Olha, também tem efeito para melhorar a tosse, chiado, falta de ar. Tá? Mas se você faz a acupuntura real, tem efeito mais anti-inflamatório. Então, o paciente não acorda à noite, porque para aquele paciente que tem disciplina noturno, muitas vezes tem a ver com inflamação. Tá? E com a acupuntura chão, pode melhorar a tosse, chiado, falta de ar. Mas isso aqui não funciona bem. Ou seja, se você faz a acupuntura errado, vai mascarar a doença do paciente. O paciente pode se sentir bem, mas, na verdade, a doença continua evoluindo. Bom, então, essa é a acupuntura real. A acupuntura real, a acupuntura chão. Ó, melhor qualidade da vida também. Só que com a acupuntura real, melhor saúde mental, tem mais item de melhora. Bom, 3 semanas atrás, eu estava no Houston, fui dar uma aula sobre acupuntura. Quer dizer, é um congresso de acupuntura sino-americano, tá? Eu sou o único fora desse eixo. Aí eles questionaram tratamento de acupuntura pelo conceito clássico. Tá? Dor de ombro, exemplo. Você vai tratar como estado de Qi e Xue. Ótimo. Efeito, aí você faz pesquisa, efeito é duvidoso. Então, eles recomendam, é como nós fazemos com o nosso aluno. Tem que examinar o paciente para saber que tipo de lesão do ombro é. Se é capsulite adesiva, síndrome de manguito rodadores, tendinite, etc. Cada subtipo é um tratamento. Você não pode usar aquelas regras. Olha, IG4, IG15, Santiago 14 para tratar ombro doloroso. Isso é um conceito totalmente enganador. Cada técnica é para um tipo de síntoma. E para você chegar a isso, você tem que examinar o paciente, tem que solicitar exame de imagem. E outra coisa, também não adianta você pedir imagem. Mas o paciente tem ombro doloroso, acima de 50, 60 anos. Você pede ressonância, tem tudo. Tá? Você vai tratar o quê? Tem paciente que tem contração, tem lesão e não dói nada. Então, esse é um livro que fala das manipulações. Então, você vê, quando você enfia agulhas, estimula o ponto, tá? Vai liberar endorfina, substância química, que vai ativar esse segmento. Também vai ativar outro. Então, a acupuntura não é segmentar, ele é multissegmentar, com cada ponto. Então, se você colocar vários pontos juntos, tem efeitos somatórios. Tá? Tá. Esse aqui, lógico, tá? É resumo de como a ação, mecanismo de ação de acupuntura foi escrito no final da época 70. Naquela época, a gente já falava que a acupuntura tem a ver com neurofisiologia. Lógico, é menos completo do que isso. Bom, então, conforme a patologia, mesmo caso, paciente que tem ombro doloroso, se você tocar na mão, levemente, o paciente sente dor sensíveis, o que você faz? Usa agulhamento superficial. Se é dor, é mais tipo tendinite, você enfia a agulha mais perpendiculares. Tá? E conforme o tipo de estrutura que você faz, você enfia a agulha em várias camadas. E faz estímulo em várias camadas. Isso é um conceito que já foi escrito há muito tempo atrás. Exemplo, está com dor de joelhos. Dor de joelho envolve o quê? O paciente sente dor na pele, músculo, tendões, articulações, periósteo, ligamentos. Então, o que o chinês faz? Enfia agulhas, faz 3 estímulos. Então, a dor superficial, dores miofacial, melhora com esse tipo de estímulo, e quando toca no periósteo, melhora a dor ligamentar, dor das articulações. Ué, isso o que é? É neuroestimulação. Só que está escrito há quanto tempo? Mais de 1000 anos atrás.
Esses são outros. Na área grande, músculo periósteo ou glúteo, você enfia a agulha assim, fazer isso. Então, o que é ponto? Não pode chamar de ponto. Na verdade, é uma área. Então, esse conceito de ponto é totalmente errado. Não vou chamar ponto. É área. O chinês que chama, é uma caverna, é uma área pequena. Bom, eu sou um paciente que tem uma dor neuropática por diabetes. Por causa do diabetes, senti parestesia na perna e senti muita dor no pé. Aí, com isso, entra a depressão, está com dor, não pode andar. Aí, descontrolar o quê? O diabetes. Com 7 aplicações de acupuntura, a dor melhorou bem, ele consegue andar, melhorou a qualidade da vida do paciente. Então, isso facilita o quê? A qualidade da vida. Então, por isso eu sempre falo, a acupuntura não é tratar dor, é para melhorar a qualidade da vida. Nós tínhamos um serviço para tratar a dor neuropática no endócrino do HC. Tá? O resultado é fantástico. Só que por causa de a indústria farmacêutica, a gente não podia fazer pesquisa lá, só podia fazer tratamento ambulatorial. Essa são pesquisas do passado, no ano 90, no ano e pouco, 80 e pouco, para ver que fazer acupuntura melhora a biomarcadores. Tá? Então, não é uma coisa recente, é coisa antiga já. Só que o Brasil não faz. O pior de tudo, acho que tem uns colegas que estavam me comentando que nosso nível de acupuntura está muito avançado. Isso é assustador. Eu vou te contar uma história. Entre 2008 até 2013, foi feito levantamento, formaram 13 mil americanos em PhD na área de engenharia. Sabe quantos chineses? 45 mil. Sabe quantos brasileiros? Menos que 1.000. Sabe onde? Nos Estados Unidos da América. Meu filho fez faculdade FAO, tido como a melhor faculdade de arquitetura no Brasil. Foi tentar fazer estágio na China no ano passado. Nenhuma faculdade aceitou. Por quê? FAO é a última lista das 200 faculdades. Eles querem que você, que é estagiário, traga a inovação para o escritório, para a faculdade. Não vem aqui só para chupar, para aprender. Entenderam o conceito? Isso que é minha preocupação. Por que eu trouxe essa aula para provocar vocês? Eles fizeram acupuntura, junto com alguns remédios, vê que com cada tipo de remédio tem mais efeito ou menos efeito. Tá? Como alguém comentou, se usar acupuntura, tomando como chamou, remédio antidepressivo, o anticonvulsante aumenta o efeito. Os chineses já sabiam isso faz tempo. Olha, essas aqui são pesquisas mais recentes que eles fizeram. Tá? Sobre a acupuntura, dor e inflamação. Tá? Inibição de ativação pequenina ativador mitogênica. Olha, ano passado eu fui dar aula, sabe onde? Na indústria Pfizer. Eles queriam saber o que a acupuntura funciona, porque como que trata a dor. Me chamou para dar aula para eles. Tinha 150 pesquisadores. Quando eu perguntei, alguém de vocês sabe isso? Ninguém soube. Eu falei assim, se você não sabe, muito menos eu. Tá. Bom, esse é um trabalho feito por nós, idealizado pelo Dr. Jorge, tá? Tocado por toda a equipe, e a Mariana, que é nossa residente de acupuntura, fez estatística, deixou de namorar várias noites no fim de semana,
Tá? Então, fala o que é. O que é eletroacupuntura? Então, nós pegamos 60 pacientes, dividimos em 3 grupos. Primeiro grupo, faz acupuntura com eletroestimulação 2 e 15 Hz. Segundo, com 50 e 100. Terceiro grupo, com 2 e 100 Hz. Lembra que assim o pessoal sempre fala, faz acupuntura com 2 Hz, libera endorfina. Com 100 Hz, libera serotonina. Então, é melhor você fazer 2 e 100 Hz. Não é isso? Para aumentar efeito. Ó. Então, no tempo zero, nós fazemos a acupuntura manual. Aí espera 5 minutos para fazer a eletroacupuntura. E mais 20 minutos. Ó, essa vasta aqui. Aí espera 4 meses para ver o resultado. Esses aqui são feitos em 3 grupos. Conclusão. Tanto faz. Ou seja, você colocou a eletroacupuntura, qualquer frequência funciona. E no rato. Só que rato é rato. Rato é o quê? É dor aguda. Você está tratando de dor crônica. É diferente. Então não pode acreditar. Quer dizer, a pesquisa em rato você pode até aceitar. Mas pensando na raça, no humano, é outra história. Tá? Então, nessa dor miofascial crônica, tanto faz. Só que estamos querendo fazer mais um trabalho. Você vê que, olha, eu fiz a acupuntura, nós fizemos a acupuntura manual aqui. A dor foi melhorando, não foi? Olha, eu tenho que fazer outro grupo. Se eu fazer a acupuntura manual, só com o estímulo manual, será que essa queda, essa melhora da dor, vai se linear que nem a eletroacupuntura? Eu não sei. Eu tenho que fazer outra pesquisa. Vocês viram? Cada pergunta, cada dúvida, eu tenho que fazer um trabalho. Só que fazer um trabalho, só projeto, levar 1 a 2 anos. Para executar mais 2, 3 anos. Isso só com o nosso voluntarismo. Ninguém está pagando para nós. Então, todas as pessoas fazem pesquisa, voluntariamente. Toda sexta vai lá. E quando chega aqui, te fala você 5 minutos. Tá? A minha pesquisa sobre asma sai do meu bolso R$400.000. Então, você vê que o que nós comentamos aqui não é para criticar colegas ou outra escola. Eu tenho um monte de dúvida, eu faço autocrítica a mim também. Tá? Eu brigo comigo. Tá? O que estou fazendo, será que está certo ou está errado? Para saber isso, eu tenho que fazer pesquisa. Tá bom. Mas você atende... Aí tem gente que fala assim, mas você atende muito paciente. Só que aquele paciente que eu atendo são particulares. E estão pagando, estão me cobrando. Tem feito relação médico no meio. Enquanto a pesquisa, não. A gente proíbe os colegas abraçar a paciente, não pode dar beijinho, tá? Se receber presente, não pode aceitar, não pode agradecer na hora. Só obrigado e deixa no canto. Se receber chocolate, não pode abrir chocolate. Oh, que bom, que gostoso. Não. Recebe, obrigado, vai comer depois que o paciente foi embora. Então, a gente procura criar um ambiente seco. Ou seja, infelizmente, deixar o ambiente sem aquele efeito chão. É difícil, mas faz isso. Aí o pessoal pergunta, por que não faz pesquisa? Por que não enfia agulha? Eu sei que não posso fazer isso. Porque se eu fizer, o paciente vai falar assim, está vendo? Um chinês está fazendo acupuntura, vai ser melhor do que outro japonês, vai ser melhor do que aquele loira. Porque o loira é meio burra mesmo, então, desculpa. Então não faço. Aí a pessoa acha que eu sou preguiçoso. Tá? Porque eu quero evitar essa interferência racial no meio. Então deixa a pessoa fazer. Eu fico no lado acompanhando. Você vê que a gente toma todos os cuidados para poder mostrar serviço. Mostrar pesquisa. Estamos fazendo pesquisa sobre fibromialgia. O que mais? A dor miofascial, a dor neuropática. Tá? Além disso, hein?
Lombardia, você fica, até eu esqueço, estou ficando velho mesmo também. Por isso que precisa de novas gerações. E, além disso, a gente estava preparando mais 3 livros sobre a acupuntura. Tá? Bom, aqui é o seguinte, baseado naquele livro, como que estudar ponto? Tá? Eu prefiro chamar acuponto, para não falar de ponto só. Ponto quando você entende que é uma pontinha, na verdade é uma área. Então, primeiro conceito. Então, pelo conceito chinês, ó, Zhu, perna, San, 3. Li significa ou regularizar ou 15 metros, uma medida de 15 metros. Tá? Com esse ponto, possui 2 interpretações. Tá? Bom, ele trata de alto superior, que trata coração e pulmão, doença cardiorrespiratória. Trata a doença digestiva, trata doença psicossomática e genital-urinária. Por isso que é chamado Zhu San Li, que é regularizar 3 funções, tá? Ou 3 áreas. É usado como tonificação para tratar síndrome de deficiência. Aí, isso foi classificado com conceitos antigos. Então, veja bem. Você vai falar assim, tá bom, por que chama Terra aqui? Então, sabe como o chinês descreve o artigo conforme a conceitos antigos? Se o resultado está de acordo com aquela teoria, ele coloca aquela teoria para justificar. Caso contrário, nem coloca a teoria antiga. Tá bem? Então, E36 trata principalmente da doença de Fu, estômago, doença dos meridianos, doença de disfunção do Qi e outra alteração de Zangfu, tá? Relação com o estômago. Tá? Ok? Tá. Então, vou passar isso rapidamente. Tá? Então, aqui tem indicação terapêutica conforme o conceito de Zangfu, tá? E suas correlações. O estômago com baço pâncreas, com GAN, com TAN, etc. Tá? Então, se você tratar o baço pâncreas, também pode tratar o estômago. Tá? Assim por diante. Tá? Tá? Se você tratar E36, pode acalmar o próprio estômago e melhorar a função digestiva. Ok? Bom, esse é mestre antigo, Li Dongwan. Ele fala assim, todas as deficiências tem que tratar estômago e baço pâncreas. Você vê que no conceito de acupuntura aqui no Brasil, quando está com deficiência, você tonifica o quê? O rins. Não é? Só que ele fala que não. O rim já é uma coisa de nascença. Lembra que quando você está a gente passa no hospital, na internação, o que vem na primeira coisa da prescrição? Não é comida, alimentação. Então, o que eles falam? Tem que estimular o paciente a comer. Então, usando ponto estômago para abrir apetite, para aumentar o apetite. Você aumenta o apetite, vai comer mais. Então, é uma forma eficaz de tonificar. Não adianta ficar tonificando rins. Tá? Entendendo? É por isso que, agora você compreendendo, quando pega a prova do TEAC, eu não consigo resolver. Se eu for fazer a prova do TEAC, acho que não vou tirar nem 20%. Tá? Para mim é tão duvidoso todo aquele conceito que está aí. Bom, síndrome de mucosidade, tá? Que causa anorexia, opressão no período de exame, etc. Causa confusão mental, diminuição do raciocínio. Tá? E isso, alteração da língua. Bom, vou passar isso rapidamente. Essa indicação você pode ver no livro. Aí você vê.
Você acredita ou não nessa indicação terapêutica do livro de acupuntura? Veja bem, as agulhas antigas são agulhas grossas, quase o tamanho do caneta pique, aquele parte de dentro, como se fosse agulha de tricô. Como a agulha é grande, estímulo é grande. Então, qualquer lugar que você estimula, tem bom efeito analgésico e relaxar muscular. Hoje, as agulhas são tão finas. Então, uma agulha de acupuntura equivale a 1/10 do diâmetro de uma agulha de tricô. Então, o efeito cai. Então, essa indicação terapêutica que você olha por aí, você acredita que funciona? Não. Tem alguns que funcionam como analgésico, outros podem funcionar como terapêutico para curar. Mas, em vários casos, você tem que colocar o quê? Interrogação. Que nem IG4. Usa IG4 para tratar cefaleia. Só que você sabe, tem 150 tipos de cefaleias. Qual deles, qual tipo que você vai estar tratando? Tá? Então, essa indicação você tem que pensar. Ó, se você tiver mucosidade, você faz sedação no E36. Passa o pâncreas, 9, E25. Se tiver mucosidade por deficiência, usa a amostra E36, BB6. Só que na prova de TEAC, que eles falam? E40. Então, classicamente, E40. Só que do ponto de vista terapêutico, eficaz, E36. Então, aqui são algumas pontos conforme síndromes, tá? Bom, outra coisa que é interessante é como associar um ponto com outro ponto, que isso aqui é muito mais importante, tá? E36 com remédios para tratar que tipo de sintomas? E36 com IG4 para tratar que tipo de sintomas? Ospa, IG4 com E36 para tratar dor abdominal. Mas se for dor aguda, você vai usar técnica cruzada. O que é técnica cruzada? IG4 de um lado, E36 do outro lado. Depois cruzar de novo. Funciona melhor do que você faz IG4, depois E36. Até essas sequências interferem no efeito. Mas o que é sedação, o que é tonificação? Até hoje não sei. Sedação e tonificação, para mim, é o estímulo suficiente para o paciente se sentir bem, naquela sessão. Ou seja, o paciente trata com você, tem que melhorar no mínimo 50% a 60% do caso, ou das dores, ou sintomas. Está terminando? Tudo isso? Tá. Então, vamos supor, E36 com passo pâncreas 9. Trata a dor com a sensação de... parece que o paciente embaixamento, etc. E com a dor abdominal. Tá? Mas se o paciente tiver na fase depois de 2 ou 3 aplicações que melhorou bem, aí você vai usar o estímulo menos, mais fraco. Porque se você usar estímulo forte, o paciente vai ficar sentindo incomodado. Tá bem? Então, técnica de sedação, tonificação, para mim, é conforme a tolerância do paciente. Se você pegar uma criança de 5 anos de idade, o estímulo mínimo para ela já é sedação, porque vai doer, porque a pele é muito sensível. Tá? A doutora Célia da nossa equipe, fez uma pesquisa sobre a enurese noturna num abrigo de crianças. Com a acupuntura real, técnica leve e sedação. Resultados são iguais. Por quê? Provavelmente a criança tem uma sensibilidade maior. Então, qualquer estímulo funciona. É por isso que o raio laser
talvez funcione melhor em criança pequena do que em adultos. Tá? Alguma perguntas? Não sei se algum comentário. Então, eu vou avisar de novo. No 31 de maio, acho que 31 de outubro do ano que vem, vamos fazer a simpósio ou fórum sobre a acupuntura no Teatro Faculdade de Medicina da USP. Tá? Todas fórum, discussão, envolve pesquisa, resultado. Isso vai trazer efeito terapêutico para vocês. A gente vai fazer tipo fórum, tipo talk shows. Tá? Pergunta, resposta. Tirar sua dúvida. E a nossa dúvida também. Ou acrescenta a nossa dúvida. Quando a nossa dúvida aumenta o trabalho para o Dr. Jorge, Mariana, etc. Tá? Estou ficando velho mesmo. Tá? Tá. Tá. Então, por isso que, para mim, a acupuntura é muito interessante. Quanto mais fácil, melhor fica. E a gente também pretende que futuramente introduza outra técnica de acupuntura no meio do tratamento. Vamos começar a fazer acupuntura com infiltração, porque lá na China, infiltração no ponto da acupuntura é comum. Há mais de 40 anos que se usa. Infiltração com xilocaína, com corticoide, isso para nós é comum. Só que aqui no Brasil, parece que a acupuntura é só enfiar agulha. Por isso que até o conselho está errado. Ok, muito obrigado.